Olá, meu nome é Ícaro Baliza e junto com João Paulo iremos abordar o Industry Standard Architecture, ou seja, o barramento ISA. Eu queria começar essa aula fazendo o seguinte questionamento. Vocês conseguem imaginar um computador sem barramentos? É inegável a importância do barramento para o correto funcionamento da máquina. Este componente é como se fosse as engrenagens de um relógio. Ele é o encaixe de que cada peça necessita para funcionar, ao fazer a linha de comunicação entre elas. Ao entender a importância estrutural deste componente, fica claro o porquê do surgimento do mesmo. E é daqui que iremos começar. No início da década de 80, uma empresa que já era uma gigante na indústria computacional resolve lançar o seu primeiro computador doméstico. É, nesse caso, a IBM. E por grande criatividade, eles deram o nome desse computador IBM PC. E é, empresas como a Apple já surfavam neste mercado há um bom tempo. Então, para adaptar ao microprocessador da Intel da época, o 8088, era necessário uma interface para conectar as placas de vídeo, de som e entre outros periféricos ao PC. Foi daí que surgiu uma das interfaces mais populares da história dos computadores pessoais, o ISA. E eu vou falar agora um pouco da evolução e como se decorreu essa evolução entre as versões do ISO, principalmente entre a XT e a T. Mas antes de falar sobre a XT, vou falar sobre a primeira versão do barramento, que foi lançada para o IBM PC. E, como eu falei, ela foi adaptada para o processador da Intel 8088, e esse processador, era um processador de 16 bits, e se comunicava com os periféricos a partir de um barramento de 8 bits. Inicialmente operava a E é justamente este barramento que vocês podem ver nessa imagem. Agora eu vou falar um pouco da evolução do ISA e abordar principalmente as suas versões do ISA XT e o ISA T. Aqui vocês podem ver é, uma imagem do ISA e era bem grandinho. E vamos lá. Embora o processador da Intel 8088 fosse 16 bits, ele se comunicava com os periféricos a partir de um barramento de 8 bits, justamente o ISA. Inicialmente, o ISA operava a 4,7 MHz, a mesma frequência do seu PC, por isso ele era sincronizado com o clock. E também limitava o barramento a 8 linhas de dados e 20 linhas de endereço. Como pode-se notar, o IBM PC não era muito bom por limitar a capacidade do seu barramento, ainda mais levando em consideração o preço de US$ 1.500. Com o lançamento do PC XT, o ISA recebeu um upgrade. A IBM utilizou do mesmo barramento com o objetivo de ter compatibilidade com os PCs antigos, e por isso ele continuou síncrono com o processador, e tinha a mesma largura de 8 bits, mas agora aumentou sua frequência para 8 MHz, a uma taxa de transferência de 8 megabytes por segundo. O que vocês podem ver é meio que o modelo de pinagem do ISA, em que continham 62 pinos. Aqui na direita é, estão os metais dos pinos seriam 31 pinos, são responsáveis pela transferência de dados e por endereçamento de memória. Enquanto nessa outra parte aqui na esquerda estão os pinos responsáveis pela energia e os sinais relacionados à interrupção e à transferência do acesso a DMA, ou seja, o acesso direto à memória. Com o lançamento do PCAT, a IBM de novo manteve o design do ISA, com o intuito de manter a compatibilidade, mas com um diferencial. Além da placa de 8 bits, essa placa aqui, foi adicionada uma externa, contendo 36 pinos, totalizando os 98 pinos do ISA-T, ou seja, ele era enorme. Essa versão já não era mais sincronizada com o processador, pois o processador operava a 16 MHz, mais ou menos, enquanto o barramento manteve os seus 8 MHz. E por isso, ele não era mais síncrono com o processador. O mais importante dessa versão foi a ampliação para os 16 bits de largura. Foi por causa dessa extensão
que o barramento ISA ficou tão obsoleto no mercado por tanto tempo. E foi um padrão no mercado. Essa versão tinha 16 linhas de dados e 24 de endereço. Aqui temos a ficha técnica do ISA e a comparação entre as diferentes versões do ISA. Essa primeira que foi a lançada para o IBM, que tinha 8 bits, e era um dado por pulso de clock, fazia 4,77 megabytes por segundo. A do XT, que eu já expliquei, e a do AT, também já foi explicado, mas aqui também temos a Standard ISA, que foi lançada depois, com o intuito de acelerar a transferência de dados. O tipo de pinagem do ISA era multiplexados, né? O método de arbitração era centralizada e, como eu já havia explicado, a temporalização de 8 bits, que era o do PCI IBM e do AT, era sincronizado, enquanto o de 16 bits, que foi o do AT, desculpa, era assíncrono. Aqui temos uma visão geral da arquitetura do ISA e como os componentes estão interligados a ele. E o ISA funcionava por acesso direto à memória, ou seja, o DMA. Inclusive aqui temos o controle do DMA, incluindo ele a CPU primária, o ADD on-cards e o controle de resfriamento. Esses quatro componentes podiam solicitar controle total do barramento para a CPU, a depender da situação. Eu não vou entrar em muitos detalhes em como cada um deles funciona e o processo de cada um deles, mas só pelo nome já dá uma noção do que eles fazem. Por exemplo, aqui temos a plataforma de entrada e saída, o clock, o controle de resfriamento, o controle do acesso à memória. Esse aqui está conectado aos, aos pinos que são responsáveis pela interrupção do barramento e, e, e se necessária a interrupção, ele solicita a CPU primária também uma interrupção. E é isso. Passando agora para a utilização do barramento, para que o ISA servia, né? O ISA era um barramento interno que servia para conectar diversos periféricos, como placas de som, placas de vídeo, unidades de disco rígido e outros dispositivos. Era comumente utilizado por desenvolvedores de automação e robótica também. E, inclusive, quando o ISA começou a sair do mercado, esses desenvolvedores compraram grandes estoques de ISA para poderem continuar os seus trabalhos. Atualmente, é muito difícil achar componentes que são compatíveis com ISA, mas alguns periféricos mais lentos, dispositivos mais lentos, como placas de som, é, ainda ainda utilizam do ISA. E também é mais utilizado pela indústria e por militares que adquiriram ou, é, periféricos ou componentes que fossem compatíveis com o ISA e que dependessem dele. E, e é por essa parte que hoje em dia ele é mais utilizado. Com a evolução da informática e aumento da necessidade de transferência de dados, os componentes requeriam barramentos mais rápidos. E foi aí que o PCI surgiu. O, o PCI, o ISA já estava meio que sendo deixado de lado, mas não tanto, porque ele ainda era muito compatível e vários computadores utilizavam dele ainda, isso na década de 90. É, mesmo tendo surgido outros barramentos mais rápidos, como o MCA e o Standard ISA, foi o PCI que veio e declarou, e começou a declarar a falência ou a quebra de hegemonia do barramento ISA. E, e é impressionante como um barramento tão antiquado e lento como o ISA conseguiu sobreviver por quase 2 décadas. E mesmo na década de. Mesmo no início dos anos 2000, ainda se encontravam vários componentes que, junto com o PCI, tinham compatibilidade com o ISA. Que era realmente um grande número de periféricos que foram feitos para o ISA.
E, obviamente, por ele ser muito lento, ele só acessava os primeiros 16 megabytes da memória. Isso era terrível. E ele tinha uma configuração muito complexa também. É, sempre para a instalação dele eram necessários grandes processos e protocolos. E além de que, por ele ser um barramento muito grande, né, não fazia sentido colocar ele no computador, sendo que você poderia encontrar muito menores e mais rápidos. E aqui a gente acaba a história do ISA. Um exemplo disso é quando uma porta paralela é conectada à impressora. Ela vai gerar um pedido de execução para o microprocessador e enviar o próximo caractere. E aí a resposta do microprocessador é executar um ciclo de barramento de escrita, né, para enviar o próximo caractere à porta paralela. O segundo exemplo disso é quando o disco rígido ele faz o pedido de interrupção justamente para dizer ao microprocessador se a transferência de dados ou para a memória foi completada. Para isso, o microprocessador ele vai responder ao pedido utilizando os dados que foi transferido ao controlador para ir para a memória. O terceiro caso é quando o teclado ele fala, opa, alguma tecla foi pressionada. Então ele menciona ao microprocessador gerando esse pedido de interrupção que vai causar na leitura desse dispositivo de entrada e saída para saber qual foi o caractere que foi pressionado. Então, basicamente, o que essa interrupção faz é suspender temporariamente a execução do programa atual e pular para o outro programa. Então, aqui nessa tabela abaixo, a gente consegue observar os estados que os pinos devem estar para que o sistema detecte quais transferências estão sendo realizadas nesse momento e que iremos abordar mais à frente detalhadamente. Bem, agora sobre a liderança do barramento. Na arquitetura que o ISA foi projetado para ser utilizado, o microprocessador 80286 ele tem lá seus três barramentos, o de controle, o de dados e o de endereçamento, que ele vai utilizar para se comunicar com os dispositivos externos. No entanto, vai ter situações que ele vai ter que ceder a liderança do barramento para que os outros dispositivos utilizem ele à vontade. Então, quando um dispositivo além do microprocessador ele vai querer usar o barramento, ele primeiro tem que comunicar ao processador para ativar o hold, e aí vai ter aquele momento de espera. E assim possibilita que na arquitetura do 80286, por exemplo, que o ISA foi implementado, haja essa liderança momentânea do dispositivo em memória durante um ciclo de barramento, que seria a transferência de dados. A depender de qual microprocessador, seja ele o 80286 ou até o Pentium, que o barramento ISA está se comunicando, pode ocorrer um pequeno speedup no processo devido ao pipeline de endereço, no qual, no primeiro tempo de endereçamento, o endereço já vai estar sendo declarado aqui, né? Aqui no ponto 2, quando o buffer de lattice de endereço ele tiver nível alto, ele vai fechar o endereço através da trava de endereço que tem na placa de sistema, por causa do barramento de controle lógico que vai indicar para essa operação acontecer. Logo abaixo, a placa de memória endereçada ela ativa o pino M16 para indicar que o tamanho de memória que está sendo utilizado tem 16 bits, sem que o direcionamento da barra de dados seja realizado. Acontece que se for um ciclo de escrita, o dado de saída do microprocessador ele vai ser portado ao barramento de dados no primeiro ciclo de dados, e ele vai permanecer até metade do próximo ciclo de barramento. No ponto 5, quando o BALI é desativado, vai resultar em dois eventos. O primeiro é que os dispositivos de memória ISA, 16 bits, eles vão travar as linhas do LA, ou do chip selecionado, para que o dispositivo endereçado ele não seja desmarcado quando essas linhas participam do processo de pipeline antes do final do ciclo de barramento. A unidade de controle, aqui no ponto 7, ela vai declarar uma segunda vez o pino M16 para determinar se o direcionamento do barramento de dados é necessário. Nesse caso, como a comunicação de 16 bits com 16 bits, não vai ser necessário. O segundo ponto também é que o M16 dá um tempo adicional para os dispositivos de memória de 16 bits que falharam em declarar o M16 com antecedência do primeiro ponto. Então, para aqueles dispositivos que não conseguiram observar o LA ser o suficiente, ou eles podem estar esperando que o BALI seja confirmado antes da decodificação, o temporizador padrão ele vai declarar as linhas de no wait state e do channel ready.
Se ambas forem ativas, a linha ready é ativada e o ciclo de barramento termina no final do primeiro tempo de dados. Desse jeito, a placa de memória ISA 16-bit ela pode completar um ciclo de barramento em 2 ciclos do bus clock. Agora, se o channel ready estiver desativada, o temporizador padrão ele vai ignorar o no wait state e insere os dados de espera. Durante o ponto 8 aqui é que ocorre o pipeline de endereço. Então, o microprocessador ele vai estar livre para emitir o próximo endereço do ciclo de barramento durante o próprio ciclo de barramento atual. E aí, somente a parte de cima do endereço em pipeline ele vai aparecer no barramento LA, porque esses bits são armazenados em buffer e não são travados no barramento de endereço do microprocessador. E então, o restante do endereço não vai aparecer no barramento até o próximo tempo de ciclo de barramento. Em 9, o channel ready ele é declarado pelo temporizador padrão durante o segundo tempo de dados, para determinar se o dispositivo está pronto para completar o ciclo de barramento. Caso esse dispositivo ele não possa completar o ciclo de barramento até o final do segundo ciclo do bus clock, ele vai ser então desabilitado a linha do channel ready. E se ele for desabilitado, ele vai responder estendendo o ciclo de barramento por um tempo de dados. E aí o channel ready ele vai ser verificado a cada adição de tempo de dado adicional, até que o dispositivo ele libere esse pino para indicar que o barramento de ciclo pode ser completado. Então agora ficou demonstrado como funciona o processo de comunicação do barramento ISA para um dispositivo de memória, como por exemplo a memória RAM. Agora vamos trabalhar com dispositivos de entrada e saída. Os dois processos são bem parecidos, mas agora nós temos esses 3 pinos aqui. O primeiro que vai indicar o tamanho da comunicação, se vai ser de 8 bits ou 16 bits, e as 2 linhas de comando, que foi apresentado anteriormente naquela tabela. Como eu disse, os processos são bem parecidos, então vai haver o pipeline de endereços, vai também haver o fechamento de endereços aqui durante o BALE, a subida do BALE. Como não é um ciclo de escrita, a gente pode pular a etapa 3. Na etapa 4, também haverá a verificação se o dispositivo conseguiu concluir o ciclo de barramento com segurança. A parte que difere é que durante a descida desses 2 pinos, seja do read ou de write, escrita e leitura, a depender da linha de comando apropriada, que também é declarado no ponto médio do tempo de dados, essa linha vai permanecer ativa até o final do ciclo de barramento. No ponto médio do primeiro tempo de dados, o temporizador padrão da placa de sistema ela vai ignorar as linhas no wait state channel ready, porque esse dispositivo de entrada e saída está sendo acessado. Então, é bom saber também que os únicos dispositivos que podem ter o barramento ISA de estado de espera 0 são os dispositivos de memória de 16 bits. Aqui no último tempo de dados, o IO16 ele vai ser declarado justamente para determinar se ele é um dispositivo de entrada e saída de 16 bits ou 8 bits. Se tiver ativo esse pino, nenhum direcionamento do barramento de dados será executado e o ciclo de barramento vai ser encerrado na próxima subida aqui do bus clock. E também esse ciclo de barramento ele não vai ser encerrado se a linha do channel ready estiver desativada. E falando nele, temos aqui o ponto 9 que foi explicado anteriormente, como se dá o processo da verificação se vai ser necessário mais um tempo de barramento adicional. No ponto 10, temos aqui que o ciclo de barramento de entrada e saída, 16 bits, ele é sempre padronizado para 3 ciclos de bus clock, com um estado de espera. Somente se o channel ready ele estiver ativo durante todo o ciclo de barramento. Esse ciclo ele não pode ser encerrado mais cedo, justamente pela ativação aqui do no wait state. Isso significa que o comprimento de um ciclo de barramento ISO, ao acessar um slot lá de entrada e saída de 16 bits, ele é padronizado para um estado de espera apenas, a menos que ele seja prolongado pelo channel ready. E aí o canal que não está aqui, o ready hashtag, ele vai ser ativado para que o microprocessador comunique com ele para ler os dados do barramento. Bem, para a simulação,
nós não traremos um software específico para isso. Não encontramos na internet, devido à escassez até das informações pelo barramento ISA, por ser um barramento muito antigo e talvez subutilizado. O que traremos aqui é, na verdade, uma interpretação do que aconteceria na placa do sistema, enquanto está havendo uma transferência de dados. Nesse caso, eu trouxe como exemplo a Orpheus Sound Card, que vai simular, por exemplo, quando abrimos um arquivo de áudio e essa placa de áudio, que é conectada ao slot ISA, ela tem um papel específico, né? Ela entrou em produção, essa é uma placa bem moderna, ela entrou em produção e está sendo dotada para ser uma das melhores e mais clássicas, no caso, placas de áudio com slot ISA, um dispositivo de entrada e saída de 16 bits, para aqueles computadores mais clássicos, aqueles que utilizam disco. O papel fundamental dela é trazer à tona aqueles jogos retrôs com a qualidade de áudio boa e semelhante à da época. Então aqui temos o circuito da placa de sistema. Aqui estaria conectado então a placa de som, e o primeiro processo para que haja a comunicação da placa de áudio e a memória, primeiro geraremos aquela interrupção. Então, tendo como base os dois processos que eu expliquei anteriormente, tanto de escrita e leitura de memória e entrada e saída, essa comunicação vai ser utilizada aqui. Em primeiro lugar, utilizaremos um pedido de interrupção a microprocessador para que haja um ciclo de barramento justamente para ler o que está escrito na memória. Então, faremos todo aquele processo para que haja a escrita, a leitura da memória, na verdade, no barramento de dados. Posteriormente, nós utilizaremos o próximo ciclo de barramento para que haja a saída do que está no endereçado para a placa de áudio. Por fim, enquanto houver a comunicação entre a placa de sistema para a interface de áudio, através do barramento ISA, e ser executado inúmeros processos dos ciclos de barramento de leitura para os dispositivos de entrada e saída, e também de escrita de memória, haverá a reprodução de áudio. Nesse caso, até ser dada a instrução shutdown, que seria a finalização da aplicação ou da tarefa. Como a simulação se trata da interface de áudio, a Orpheus foi baseada em jogos retrôs, então a música que poderia ser ouvida através dessa placa se assemelharia a esta.